Era-lhe necessário passar por Samaria. Repita comigo, era-lhe. Repita bem forte, era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, onde junto à herdade de Jacó, da herdade que Jacó dera ao seu filho. E achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto ao poço. E era cerca da hora sexta, que é meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como? Tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam, não se davam com os samaritanos, eram inimigos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria te dado água. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água do poço, porque é fundo. De onde, pois, tens essa água viva que falas? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, ao qual também ele mesmo bebeu, e os filhos também, e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo que beber desta água, com certeza voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque 5 maridos tivestes, e o que agora tem não é teu. E isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê em mim que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Amados, essa é uma passagem conhecida de todos. Quando o Senhor começou a ministrar no meu coração a respeito dessa mensagem ali, na troca do esboço, eu comecei a conversar com Deus sobre a tônica daquilo que seria, o que é a sua mensagem. E a gente vai discorrer isso aqui, e a gente vai ver uma coisa interessante. Nós vamos ler, finalizando a mensagem. Bom, o diálogo todo se dá em torno da água. Nós sabemos que Jesus é o rio de água viva, que aquele que beber dessa água não tem sede. Nós sabemos que Ele é a palavra, e a palavra que nos lava, que limpa toda a nossa sujeira, que lava o nosso interior. Nós sabemos que Ele é a salvação, que por Ele, nele, para Ele foram feitas todas as coisas. Ele não tem ordem de dias, não tem princípio. Como Deus, Ele é criador de todas as coisas. Ele não teve pai aqui na terra. Quando Ele diz eu e o Pai somos um, é porque Ele estava falando o Pai como ser humano, porque Jesus Cristo estava em carne, comendo, bebendo e passando as mesmas necessidades, tendo as mesmas contextualizações humanas como todos os outros. Mas Ele é o criador de tudo. Entenda algo. Quando a palavra do Senhor começa dizendo aqui no livro de João, no capítulo 4, que era necessário Jesus passar por Samaria, não era apenas uma necessidade geográfica, porque geograficamente não havia necessidade alguma dele passar por Samaria. Para chegar em Jerusalém não havia essa necessidade. Essa necessidade era uma necessidade espiritual. Essa necessidade era uma necessidade do encontro. Essa necessidade era uma necessidade em que Jesus tinha que encontrar essa mulher, que encontrar
ele precisava mudar o futuro, mudar o desígnio, ele precisava traçar um novo rumo na história daquela mulher. Talvez você esteja aqui hoje procurando uma nova história para a sua vida. Talvez você esteja aqui hoje querendo traçar um novo rumo. As coisas não estão muito claras, algumas coisas estão turvas. Em uma área você está bem, mas em outra área parece que o caminho se perdeu, parece que você entrou no labirinto. Algumas coisas começaram a acontecer e você não sabe para onde está indo. Talvez algumas atitudes que você quis tomar há um dia, 2 dias, 5 dias atrás, ou está querendo tomar daqui por diante, não sejam atitudes boas, não sejam atitudes que vão te levar para um futuro de sucesso, para um futuro de prosperidade, para um futuro de glória, para um desígnio que Deus tem para você. Entenda algo, a palavra do Senhor nos diz no livro de 2 Coríntios, ou 1 Coríntios, capítulo 2, que o Senhor preparou as boas obras de antemão para que andássemos nela. Existe uma boa obra para você andar, você só não anda se você não quiser. Existe um caminho pré-estabelecido, existe um caminho que foi feito, só que Deus te dá a oportunidade de querer andar nesse caminho ou não. Eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a bênção para que vivas. Ele te dá essa oportunidade. Um dos maiores poderes do mundo não é o poder de fogo, não é o poder bélico, não é o poder de guerrilha, não é o poder de persuasão, de manipulação, não é o poder neurolinguístico, não, é o poder da decisão. Existem coisas que você vai ter que optar, vai ter que decidir, com o coração sangrando, com o coração não querendo, com o coração querendo voltar atrás, com o coração dizendo não vá, mas enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Mais astuto do que todas as ciladas da vida. Você vai ter que decidir, o poder da decisão é fantástico. E a pior decisão que você pode tomar é tomar a decisão de ser uma pessoa indecisa, andar em 2 pensamentos, na ambiguidade do ser, um dia uma coisa, um dia outra, fica em cima do muro, não se decide. O último que ficou em cima do muro caiu, Eutico, e se Paulo não estivesse lá, ele tinha morrido. Lucas, um médico formado no Egito, diz: esse homem está morto, porque foi Lucas que escreveu o livro de Atos. E Paulo diz: está morto não, deixa ele aí que daqui a pouco eu oro por ele e ele ressuscita. Cuidado, diz assim, não fica em cima do muro. Cutuca a pessoa do lado e diz assim: sai de cima do muro, cutuca aí. Entenda, Jesus estava mudando o caminho dessa mulher. Jesus estava falando algo que iria ecoar, estava fazendo algo que iria ecoar 2018 anos depois, aqui, nesse dia. Ele estava traçando um novo futuro para ela. Nós lemos que era hora sexta, enquanto ela estava indo pegar água no poço. Era meio-dia era um horário que as mulheres não iam pegar água no poço, geralmente. Meio-dia era um horário de solitude. Todos estavam na sua casa, o sol estava pino. Então era o horário em que ela estava fugindo de algo. Era o horário em que ela não seria julgada, não seria martirizada. Entenda, aquela mulher carregava uma pecha, ela carregava uma tatuagem, ela carregava um estigma, ela carregava sobre ela um conceito. Ela era aquela que se relacionava com o marido de todas as mulheres daquela vila. Entenda que quando a gente fala uma cidade, nosso conceito de cidade hoje é 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, 300 mil habitantes, 500 mil habitantes, mas era uma vila. Era um lugar que não havia muitas pessoas, onde tudo acontecia rápido, apesar de não existir Facebook, fez fofoca, Instagram, WhatsApp na época, mas as notícias corriam rápido. E aquela mulher, na solitude, no seu estigma, ia buscar água meio-dia no poço, e um homem aparece para ela. Agora entra comigo na cultura. Nenhuma mulher conversava com um homem a sós. Principalmente, olha as tônicas, olha aquilo que desmascara, que escandaliza o texto. Nenhuma mulher conversava com um homem a sós. Primeira coisa. Segunda, ainda mais sendo ela samaritana e ele judeu, porque não se dava. Entenda. Terceiro,
ele sendo um rabino, um mestre, ele sendo uma autoridade espiritual, e ela sendo praticamente uma prostituta. 3 coisas que escandalizam, que escandalizaram e que escandalizavam todos aqueles que, olhando para aquela cena, tinham a oportunidade de contemplar aquele diálogo. Jesus veio para quebrar alguns parâmetros. Nós estabelecemos muitos parâmetros equivocados que são segundo as nossas próprias convicções. Como eu disse aqui domingo, um ditado zen: aquele que quiser conhecer a verdade, que está disposto a ouvir a verdade, que se coloque despido de suas opiniões próprias. A gente vem com tanta opinião, tão armado de tantos escudos, que quando alguma coisa nova é falada, nós não estamos dispostos a ouvir, porque nós aprendemos assim e nós rebatemos, ou quando não rebatemos, pelo menos nos defendemos. E essa verdade, por mais que a verdade por si só tenha o poder de entrar, de minar, mas fica mais difícil de se compreender. Quando Jesus chega para essa mulher, que não era necessário passar por Samaria, mas ele vai a Samaria e começa a conversar com essa mulher à beira do poço, no horário de meio-dia. Ele estabelece um diálogo de intimidade, sem que ela fosse julgada, sem que ele piorasse a situação dela. Às vezes nós não temos essa capacidade desse relacionamento interpessoal, porque nos julgamos mais santos do que todo mundo. Não, mas eu não posso conversar, eu não posso falar, porque fulano é de tal religião, porque fulano é assim, porque fulano é assado, porque fulano... Não, veja bem, eu não estou falando trazer para o seu trazer para dentro, não é isso que eu estou falando. Mas entenda que você não foi chamado para ganhar das pessoas discutindo religião com ela. Você foi chamado para ganhar as pessoas manifestando o amor de Deus na vida delas. Não é ganhando das pessoas, mas é ganhando as pessoas, manifestando amor. Eu falei isso aqui. Tem gente que é super santo e ninguém quer ficar perto dele. Jesus Cristo era super santo e comia com publicanos e pecadores e atraía todos os pecadores. Aonde ele ia, os pecadores iam atrás. Como é que pode isso? Que santidade é essa que nós vivemos nos dias de hoje, que traz dissensão, facciosidade, que traz separação e que traz preconceitos? Mas eu tenho que aceitar cada um da maneira que é. Deixa eu te falar uma coisa: Deus te aceitou da maneira que você era quando você chegou aqui. Você não é melhor do que Deus. Só que o amor de Deus é tão grande que Ele vai te modificando, não permitindo que você continue do mesmo jeito. É isso que nós precisamos compreender. Ele começou a conversar com essa mulher e ele traçou um diálogo em comum, algo que ela tinha, que ela estava buscando, e algo que ele queria: água, porque os discípulos tinham ido comprar comida. E ainda tem isso, ele fez questão de ficar a sós enquanto os discípulos saíram, ele ficou a sós com ela, ele não foi. E nesse diálogo do bem em comum, da necessidade em comum, ele foi conversando sobre a água até chegar no problema dela, até chegar no cerne da sua ferida, a carência que ela tinha. E ele diz: traga aqui o seu marido. Porque ela disse o seguinte para ele: me dê dessa água, não apenas para que eu não venha mais a ter sede, mas para que eu não venha mais aqui. O problema daquela mulher não era a água, o problema daquela mulher era sair de casa. Tem gente que se encontra tão depressivo, tão down, tão para baixo, em uma região tão abissal do seu ser, tão profunda, que sair de casa se torna um martírio. Os demônios do dia a dia querem pegá-los. E veja bem, eu não estou falando aqui de demônios espirituais, eu estou falando de todas as angústias do ser. Sair de casa é péssimo, é mais um dia. Ai, que saco, que droga, mais um dia. Por que eu não morri na noite que passou? Por que o dia de ontem não ficou para trás e acabou tudo e eu estou no céu? Por que Jesus não voltou? Tem pessoas que querem a volta de Cristo apenas porque não conseguem viver uma vida que eles queriam viver aqui na terra. Como é que vai ser o meu final? Ei,
Quem tem final é novela das 8, é seriado da Netflix. Para com isso. Será que na minha vida eu vou ter um final feliz? Você é eterno. Você é um ser eterno. Quem tem final é novela das 8, que acaba o último capítulo. Você vai apagar aqui e vai abrir os olhos diante do Rei da Glória, ouvindo de Jesus: vinde, amados do meu Pai, entrai para o gozo eterno. Entenda isso. Será que o meu final vai ser feliz? Será que eu vou ser feliz no final da minha vida? Felicidade não é onde você chega, felicidade se encontra no caminho, é como você vai. Assim como o sucesso. Sucesso não é onde você chegou, mas é como você foi no caminho. Porque você pode chegar lá em cima, passando por cima de tudo, passando por cima de todos. Quando você chegar lá em cima, o seu sucesso não valeu nada. Você vai olhar para trás e vai ver o rastro de sangue, de ódio, de rancor, o rastro de coisas ruins que ficaram para trás e que foram causadas por você. Por isso que tudo se encontra no caminho. E Jesus Cristo diz: eu é quem sou o caminho. Se você estiver comigo no caminho, se o caminho for eu, tudo vai dar certo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O artigo é absoluto, não existem outras verdades. São metamorfoses que podem uma hora ser verdade, outra hora não é. Como assim? Se você pega uma madeira, a madeira é verdade, isso aqui é verdade, é uma madeira, isso é uma caixa de som, isso é uma verdade. Se eu tacar no fogo, não vai ser mais uma caixa de som, vai ser uma caixa de som queimada, vai virar outra coisa, vai virar carvão. São realidades que se transformam, mas Jesus é o mesmo hoje e sempre. Ele nunca se transformou. Por isso que o artigo é absoluto. Ele não é uma verdade, ele não é um caminho, ele não tem vários caminhos, ele não é um caminho, ele é o caminho. O artigo é definido, absoluto. E a vida, nele não há sombra de variação. Entenda isso. Essa mulher disse: eu não quero mais vir aqui, eu não quero mais estar aqui. Qual é o lugar da sua vida que você não quer mais estar, mas de vez em quando você se encontra lá? Qual o lugar? Qual é o lugar do seu ser? Qual é o lugar da sua alma? Qual é o lugar que você de repente se encontra e diz: eu não queria estar aqui, mas agora eu estou aqui de novo? Entenda, foi falado no primeiro louvor, foi cantado no primeiro louvor: Ele está com você no deserto, em todas as situações de tragédias, de sucesso, de bem-estar, de mal-estar. Ele não te abandona, Ele está com você. Quando Moisés foi falar com o faraó: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir, para que celebre uma festa para mim no deserto. Deus estava no deserto. Eu estou no deserto, eu estou aflito. Deus está com você no deserto. Deserto não é lugar de aflição, deserto é lugar de festa. Comece a festejar ao invés de murmurar, que você começa a ver a terra seca se tornar em manancial de água viva. Agora, enquanto você reclama, eu falei isso aqui no domingo, enquanto você reclama, você começa a andar para trás, você vai voltando para onde você veio, você vai voltando para o faraó, você vai voltando, porque quem reclama, clama de ré, anda para trás. A sua boca não foi feita para reclamar, para murmurar, para ficar praguejando. A sua boca foi feita para proclamar aquilo que é bênção de Deus. Mas eu não estou vendo. Proclama pela fé. Isso não é hipocrisia, isso é fé. Proclama: eu sei em quem tenho crido. Paulo diz: crie, por isso falei. Se você não fala, não tem crido. Mas a gente tem a capacidade de falar um monte de porcaria. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Você já viu aquelas pessoas que saem de casa com medo, na esquina são assaltadas? É tanto medo. Tem gente que já sai com um iPhone, um Samsung, sei lá, fake. O ladrão pedir, toma, porque já sabe que vai ser assaltado. Ei, aquilo que você mais teme tem o poder de vir sobre você. Aquilo que eu mais temia me sobreveio, disse Jó. Quando Jesus encontra com essa mulher, Ele não encontra apenas com uma mulher. Ele encontra ele encontra um lugar espiritual que está gravado na vida daquela mulher. Ele falou: traga-me aqui o teu marido. E ela diz: não tenho marido. Ele: disseste bem, tiveste 5
e agora o que tem não é teu. Você entende a vida dessa mulher como era, buscando de braços em braços, de beijos em beijos, de carícias em carícias. A Bíblia não relata a profundidade, por que essa mulher vivia dessa maneira, se ela tinha uma carência paternal, olha, a Bíblia não nos dá insígnias freudianas para que a gente possa chegar no cerne, porque aquela mulher vivia desse jeito, mas fato é que ela vivia desse jeito, sentia julgada, sentia vergonha de viver essa vida. Quando Jesus começou a falar sobre água, sobre sede, essa mulher começou a se abrir. Diálogo. Era uma mulher que era ousada, não conversava. E ela ainda diz, sendo tu judeu, ela ainda quis questionar ele. Ele disse, mulher, se você me conhecesse, se você conhecesse quem te pede água, tu me pedirias de beber. Outra coisa que eu vejo é que nós, muitas das vezes, temos medo de chegar a Cristo para pedir com toda a intensidade essa água viva sobre nossa vida. Nós somos restritos com Jesus. Ele é o dono do ouro e da prata. Nele não há limites. Para ele, uma latinha de alumínio e um avião é a mesma coisa. Depende da sua mente. Se você enxerga um Deus pequeno, pequeno você fica, porque você é a imagem e semelhança do Deus que você serve. Quando eles foram entrar na terra prometida, eles disseram, eles são grandes, eles são gigantes, eles são maiores do que nós. Os anaquins, os amorreus, os heteus, os nefilim, não sei mais quem, tudo mora lá. Os gigantes, os descendentes de Golias estão todos lá. Eles vão nos devorar como pão. Nós somos gafanhotos aos seus olhos. Quem disse que eles eram gafanhotos? Perdão. Quem disse que eles seriam devorados? Muito pelo contrário. A palavra era que eles iriam entrar na terra que o Senhor havia vos dado por herança. Mas começaram a enxergar tudo tão grande, começaram a enxergar um Deus tão pequeno, que se tornaram do tamanho daquilo que enxergavam. E somente aqueles que conseguiram enxergar a grandeza de Deus, somente esses entraram na terra prometida. Diz que Caleb, Josué fizeram calar todo o povo e disseram: eia, subamos e tomemos a terra que o Senhor nos deu por herança. Ou seja, não me importa o tamanho do gigante, não me importa quantas tribos tem lá, não me importa se as cidades são fortificadas, não me importa se o povo é engrandecido e de maneira numerosa vão vir contra nós. Importa que nós somos príncipes e escolhidos para entrar naquela terra que o Senhor nos deu por herança. Nós vamos entrar, nós vamos tomar e a vitória será nossa. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Enquanto a igreja estiver na retaguarda, esperando o inferno avançar para que as portas não prevaleçam, está agindo errado, porque são as portas do inferno que não prevalecem. É quando a igreja vai, quando a igreja ataca, quando a igreja saqueia. Aquele que está drogado começa a não se drogar mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que quer se matar não quer se matar mais, porque as portas do inferno não podem prevalecer sobre uma ordem espiritual constituída por Deus aqui na terra, para trazer libertação a todos aqueles que nele creem. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus aí, me ajuda, aleluias. Agora, enquanto você permanecer, a igreja está aqui quietinha, deixa eu ficar no meu cantinho tranquilo, tudo vai acontecendo, tudo de ruim vai se proliferando, e as portas do inferno começam a prevalecer. Jesus, conversando com ela, disse: mulher, disseste bem, tu tiveste 5 maridos, agora o que tem não é teu. Ele não falou, ele não julgou, ele não xingou, ele não subjugou, ele não vitimizou aquela mulher. Aquela mulher se sentiu liberta por causa de um olhar, de um encontro e das palavras de um homem que resolveu amar do que julgar. E aí entenda, quando ela começa a dizer aonde devemos adorar, ele diz: olha,
salvação veio dos judeus, nem aqui e nem no Monte Gerazim, porque o Pai procura adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. E importa, assim como o Pai é espírito, Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores assim o adorem. Entenda, adorar em espírito e em verdade não é cantar aqui, louvar, chorar, bendizer o nome do Senhor, se espernear dizendo como eu te amo, Deus. Isso é um louvor maravilhoso que Deus aceita, e eu tenho certeza que Ele aceita com o coração quebrantado, contrito, como diz no Salmo 51. Mas louvar ao Senhor em espírito e em verdade é um estilo de vida, é ter uma vida que glorifica o nome do Senhor, é ter uma vida abençoada, é ter uma vida que atrai, que gera vida, é uma vida que gera vida, uma vida que gera vida nos outros, que atrai para a vida e não para a morte. É não viver apenas na perspectiva da existência. Todo aquele que passa no seu caminho tem a capacidade de absorver algo seu, e dependendo, você tem a capacidade de absorver algo dele. Se for ruim, não absorva, tá? Amém? Tem gente que é imã de coisa ruim, conversa com uma pessoa que é boa, tem um alto astral, aí fica com inveja. Nossa, só ele se dá bem, nada acontece na minha vida. Vocês conhecem alguém assim ou só eu? Acho que não, né? Só eu conheço alguém assim. E outros têm a capacidade de estar ao lado de alguém ruim e que sai dali para baixo dizendo: meu Deus, que peso tem essa pessoa. Entenda que todo aquele que cruzar o seu caminho não cruzou aleatoriamente, não foi aleatório. Era necessário passar por Samaria, era necessário essa pessoa cruzar o seu caminho, para que você manifeste o amor de Deus, a alegria de Deus, a bênção de Deus na vida dela. Não reclame das pessoas que Deus coloca no seu caminho, manifeste, amém? Manifeste. Mas a minha família é só misericórdia, Deus. Pelo amor de Deus, pastor, glória a Deus. Deus te colocou lá para você transformar o futuro da sua família. Você vai ser um libertador naquele lugar. Em tempos de trevas, em tempos de densa escuridão, Deus sempre levantou um libertador para aquele tempo. Levantou Moisés, levantou Josué, levantou Jesus. Sempre. Entenda que quando Jesus revela o propósito daquela mulher, diz: mulher, você precisa entender o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Aquela mulher diz: eu vejo que tu és profeta. E aí, aonde eu quero chegar para que a gente possa estar concluindo. Se você deixou a Bíblia aberta, continua no versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Ela era uma samaritana e estava esperando o Messias. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e se admiravam que estivesse falando com uma mulher. Todavia ninguém lhe perguntou: o que é que procuras? Ou por que fala com elas? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será que este porventura é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. Entrementes, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe de comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós: ainda há 4 meses para que venha a ceifa? Ora, eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos para a ceifa. Entenda isso. Quando ele se revelou dizendo: eu sou o Cristo, eu que falo contigo, aquela mulher esperava o Cristo. No coração dela havia uma ânsia pela libertação, pela luz, pela clarificação da sua vida. E quando ele diz eu, ela largou o cântaro. Entenda que o cântaro era a única fonte de subsistência para que ela pudesse tirar a água daquele poço.
E aí eu quero fazer essa pergunta a você: qual é o cântaro que hoje está na sua vida que você precisa largar fora, que você precisa jogar, como diz o cearense, rebolar no mato? Qual é o cântaro? Aquela mulher tinha, olha, o cântaro era, quando ela olhava para aquele cântaro, ela dizia: pronto, meio-dia, não tem ninguém, as janelas estão fechadas, estão todo mundo nas suas casas, eu posso buscar a água no poço sem que ninguém me atire pedra, então eu preciso desse cântaro. E ela vai buscar água, tanto que no diálogo ela diz: como é que você vai me dar água? Você que está conversando comigo, você é louco, você vai me dar água como? Se o poço é fundo, é você maior do que Jacó, maior do que o seu filho, que deu água nesse poço para os seus bois, é você maior. Eu tenho um cântaro, eu posso te dar água, mas você não pode me dar água, você não tem cântaro. Cântaro não era algo apenas um objeto de um bibelô, algo assim, um enfeite. Era um objeto de subsistência, para que ela pudesse todos os dias tirar água daquele poço. Mas quando a verdade se revelou, ela largou, ela nem olhou para trás. O cântaro atrapalha o seu futuro. O cântaro atrapalha o seu propósito. Imagina aquela mulher com um cântaro cheio d'água, correndo, água caindo pelos cantos, pesada, ela querendo correr, porque ela saiu para anunciar. Olha a transformação. Olha a transformação. Antes ela não podia falar com ninguém, agora ela sai e está conversando com um monte de homem. Falaram que, olha, tem um homem lá que falou o meu futuro todo, é o Cristo, só pode, porque falou meu passado todo, perdão, é o Cristo, só pode. E todo mundo parado, dando ouvido a ela, de boca aberta, dizendo o seguinte: é mesmo, eu estou vendo que tem algo diferente em você, nós vamos lá conferir. Essa mulher começou a ter crédito. Quando nós largamos alguns cântaros, alguns créditos começam a vir na nossa vida. Algumas coisas boas começam a acontecer. Qual é o cântaro que você precisa largar para que o seu futuro de sucesso venha a romper? Qual é o cântaro que você ainda carrega embaixo do braço, dizendo: esse é o meu cântaro, para onde eu vou não largo, porque se eu largar eu morro? Qual é o cântaro? Falta de perdão, rancor, ira. Qual é o cântaro? Dificuldade de entender o que é novo. Qual é o cântaro que te ancora no passado? Eu não aceito, por causa dessa pessoa, eu estou assim até hoje. Se ela não tivesse cruzado o meu caminho, eu estaria bem melhor. Nunca vai melhorar, nunca, porque ainda vive lá. Ainda vive lá. Qual é o cântaro que você precisa largar, quebrar, jogar fora e dizer o seguinte: eu vou para o propósito que Ele projetou para mim. Eu vou para o futuro que Ele designou, que Ele preparou para mim. Eu vou romper. Eu não vou ficar mais segurando esse cântaro. Eu vou avançar para o futuro que Deus preparou para mim. Largando o seu cântaro. Existem alguns cântaros que nós precisamos largar essa noite. Existem alguns cântaros que precisam ser jogados fora, nem olhado para trás, nem ver onde caiu a água. Vai embora. Mas a água caiu, mas eu vou perder. Não vai perder nada, porque quem tem o rio de água viva, quem tem a fonte de água viva é Jesus. E Ele está ali dizendo: vem, todo aquele que vem a mim, todo aquele que está cansado e sobrecarregado, eu digo: vem a mim, eu vos aliviarei. De nenhuma maneira eu lançarei fora. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Alma cansada. A alma daquela mulher não estava aguentando mais, estava cansada. A idade ia chegar para ela, não ia sobrar nada. Sabe qual era o futuro daquela mulher? Ser apedrejada em praça pública. Mas Deus mudou o futuro dela. Ele quer mudar o nosso futuro.
Qual é o seu cântaro? O cântaro que você precisa largar. Talvez você não está valorizando ele no bom sentido, dizendo: nossa, isso é uma besteirinha, isso aqui não é um cântaro. Não, é um cântaro de estimação que você carrega. Deus quer mudar. Deus quer te dar um futuro exponencial. E finalizando, essa mulher entrou na conversa com Jesus como uma prostituta e saiu como uma manifestante do reino, uma anunciadora do evangelho, uma missionária praticamente. Porque quando ela falou para aqueles homens, os homens correram para ter com Jesus e disseram: mulher, não é mais nem pelo que tu falas, mas nós temos visto com os nossos próprios olhos. O interessante é que eles foram porque ela falou, porque houve crédito, porque houve transformação, porque ela largou o cântaro. Ela disse: chega, tudo isso que eu tenho é nada. A gente diz: olha, eu largo tudo por Jesus. Você não larga tudo por Jesus. Tudo que você tem é nada. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Então você não pode largar tudo por tudo. Você larga nada por tudo, porque Ele é tudo. Por isso que não é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, o Senhor é meu pastor e não me faltará. O original hebraico diz. Sabe por quê? Porque se o Senhor não te falta, não te falta nada, porque Ele é tudo. Se coloque de pé e aplauda o Senhor. Se coloque de pé aplaudindo o Senhor. Aleluias. Qual é o seu cântaro? Eu não sei, mas eu gostaria de orar por você, para que a gente pudesse estar orando e finalizando. Eu gostaria de orar pela sua vida. E se você tem algum cântaro que só você sabe, é entre você e Deus, só você sabe, que rapidamente a gente pudesse estar orando aqui, em nome de Jesus. Essa é uma noite que o Senhor escolheu para te abençoar, para que você destrave, para que seja destravado um futuro de bênção na sua vida. Então venha rapidamente, eu gostaria de orar por você.